Olá, muito bem, uma boa noite para todos. Para aqueles que viram esse vídeo do dia, um bom dia, à tarde, uma boa tarde, e para aqueles que verão em outros horários ou em outros locais fora do Rio de Janeiro, sejam todos bem-vindos. Salve Maria para todos. É um vídeo dedicado aqui para católicos, né? Eu vou falar um pouco sobre essa semana que iniciou neste domingo, né? Sendo que na tradição a semana já começa, né, no domingo retrasado, quando se celebra o primeiro domingo da Paixão, e quando foi ontem se celebra o segundo domingo da Paixão, marcando o início da Semana Santa. Nós chamamos de Semana Maior, semana onde marca a entrada de Jesus Cristo em Jerusalém, montado no jumentinho, né, para dar ênfase às profecias já previstas. A Semana Santa é conhecida como Semana Maior ou Grande Semana. É uma semana onde o cristão católico não tem ela como feriado, um feriadão, como um período de descanso, e como um período de dedicação maior às celebrações desta semana. É um período muito importante, é um dos períodos mais importantes do ano litúrgico, quando nos preparamos para celebrar a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando tudo se confirmou para que nós pudéssemos ter direito à salvação. Inclusive, né, a mansão dos mortos, quando Jesus dá o último suspiro, né, e vai à mansão dos mortos, e lá abre as portas que estavam trancadas, e ali são libertos as almas que estavam sem acesso ao céu, as almas de santos, as almas de profetas, as almas de todo aquele povo de Deus que esteve envolvido no projeto, no plano de salvação de Deus, né, que haviam morrido e pela desobediência de nossos pais, né, haviam perdido a condição de salvação. Era a desobediência de Adão e Eva, né, de nossos ancestrais, né, e ancestrais também. Nós havíamos perdido o direito à salvação, o direito ao céu. Quando Jesus morre e desce na mansão dos mortos, ele nos liberta, nos dá o direito novamente, abre a porta do céu para todos. A semana começa no domingo de Ramos, vai terminar com a ressurreição da Páscoa, no domingo. Vai englobar um tríduo pascal, quinta a domingo, com a missa conhecida como Missa do Lava-Pés, onde Jesus quis lavar os pés dos seus discípulos, né, para mostrar ali a simplicidade, né, o amor que ele tinha pelo próximo, e nos dá como exemplo isso, né? E na missa chamamos Missa do Lava-Pé, mas também conhecida como instituição da Eucaristia. E essa instituição da Eucaristia, e também sendo que antes é a missa onde os bispos vão ungir os óleos que são usados nos sacramentos durante o ano. Ungir o óleo do crisma, o óleo do batismo e o óleo da extrema-unção. Geralmente ocorre em cada diocese, ou em cada arquidiocese, o bispo celebra essa missa geralmente na parte da manhã, onde unge os óleos e assim depois distribuído entre paróquias, né? Aqueles óleos que usamos no batismo, que são usados no batismo, óleos de unção que são usados
o óleo do crisma, o óleo também do sacramento da extrema-unção. O Trido Pascal ele vai ser na quinta, sexta e sábado. Quinta após a missa do lava-pés, ou missa de instituição da Eucaristia. Inicia-se geralmente uma vigília, né, onde o sacrário ele vai ficar vazio. Cristo é retirado do sacrário. O sacrário fica vazio. Geralmente as paróquias se recolhem, né, em respeito. É recolhido. É como se o Cristo se afastasse. Eles são recolhidos, geralmente são feitas adorações, né? As adorações geralmente não são feitas no templo, na nave, geralmente são feitas em um outro espaço da paróquia. E aí depois da Sexta-feira Santa, nós vamos ter a Hora Santa, a Paixão e Morte do Nosso Senhor Jesus Cristo. Algumas paróquias realizam atos, né, litúrgicos, algumas paróquias fazem encenações, outras não. Vai culminar com a missa, com a vigília pascal no sábado santo, ou sábado de aleluia, para quem queira entender assim. É um tempo de reflexão, silêncio, de oração, de jejum, conversão, onde nós fiéis somos convidados a acompanhar o sacrifício de Jesus e celebrar a esperança da ressurreição. A Semana Maior é considerada a semana das semanas para o católico, a base para a fé cristã. Vamos fazer reflexões, jejuns, abstinências, quem pode, né? E nos preparar para a missa da ressurreição do nosso Jesus Cristo, aquele que veio, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, nos dá o direito de retorno à casa do Pai, o retorno, o direito de salvação. Passou, foi homem, se fez homem, o Verbo se fez homem, o Verbo encarnado, passou para nos ensinar, nos mostrar tudo aquilo que nós somos capazes de fazer para não perder o céu. Nos ensina, Jesus nos ensinou, não, Ele nos ensina até hoje o caminho. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então Ele nos mostrou como devemos proceder, que caminho devemos seguir para ter direito à salvação, ter direito à vida eterna. Vou ler aqui para vocês os trechos do Catecismo de São Pio X, que vai falar um pouco sobre Domingo de Ramos. Domingo da Semana Santa se chama Domingo de Ramos, em razão da procissão que se faz neste dia, no qual os fiéis levam nas mãos ramos de oliveira ou palmeiras. No Domingo de Ramos se faz a procissão levando ramos de oliveira ou palmeiras para recordar a entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém. Como eu já disse antes, Jesus é recebido pelas turbas com ramos de palmeiras nas mãos. O retorno da procissão de ramos bate-se 3 vezes na porta da igreja antes que se abra, para significar que o paraíso estava fechado, como eu falei, pelo pecado de Adão, e que Jesus Cristo mereceu para nós a entrada com a sua morte. Quando Jesus entrou triunfante em Jerusalém, saíram ao seu encontro o povo simples, saiu ao seu encontro o povo simples, e as crianças, e não os grandes da cidade. Assim, não os grandes da cidade. Assim dispondo Deus para nos dar a conhecer que a soberba tornou
esses indignos de ter parte do triunfo de nosso Senhor, que ama a simplicidade do coração e a humildade e a inocência. Desde Quinta-feira Santa até o Sábado Santo, não se tocam os sinos em sinal de grande aflição pela paixão e morte do Salvador. Na Quinta-feira Santa conserva-se uma grande hóstia consagrada, a fim de que se tributem especiais adorações ao sacramento da Eucaristia no dia em que foi instituído, na Quinta-feira Santa, para que se possa celebrar a liturgia na Sexta-feira Santa, na qual o sacerdote não faz consagração. Na Quinta-feira Santa, depois da missa, desnudam-se os altares, a fim de se representar Jesus Cristo desnudado e as suas vestes para ser flagelado e pregado na cruz, para nos ensinar que, para celebrar dignamente a sua paixão, devemos nos desnudar do homem velho, isto é, de todo afeto mundano. Chama deixar para trás todo afeto mundano. Na Quinta-feira Santa, faz-se o lava-pés, como eu já disse, para renovar a memória daquele ato de humilhação com que Jesus Cristo se inclinou para lavar os pés aos seus discípulos, seus apóstolos, porque ele mesmo exortou os apóstolos e, na pessoa desses, os fiéis, a imitar seu exemplo, para nos ensinar que devemos purificar o nosso coração de toda mancha e exercitar uns para com os outros os deveres da caridade e a humildade cristã. Portanto, caridade não é só doar bens materiais, nem bens financeiros. Caridade, em primeiro plano, é você acolher o próximo, na pessoa de nosso Jesus Cristo, na semelhança de nosso Jesus Cristo. Na Quinta-feira Santa, os fiéis visitam o Santíssimo Sacramento em muitas igrejas em memória das dores sofridas por Jesus Cristo, em diferentes lugares, como no Horto, nas casas de Caifás, Pilatos, Herodes e no Calvário. Na Quinta-feira Santa deve-se fazer essas visitas não por curiosidade, hábito ou divertimento, mas por sincera contrição de nossos pecados, que são a verdadeira razão da paixão e morte de nosso Redentor. Então, o verdadeiro espírito de compaixão pelas dores, meditando seus vários sofrimentos, por exemplo, na primeira visita que sofreu no Horto, na segunda, no período de Pilatos, e assim por diante. Na Sexta-feira Santa, a Igreja, de modo particular, roga ao Senhor por toda sorte de pessoas para demonstrar que Cristo morreu por todos os homens e para implorar em benefício de todos o fruto da sua paixão. Na Sexta-feira Santa, adora-se solenemente a cruz porque, sendo Jesus Cristo nela sido pregado e nela morrido, naquele dia santificou com seu sangue. Deve-se adoração só a Deus, mas quando adoramos a cruz, nossa adoração refere-se a Cristo Jesus que nela morreu, correto? Nos ritos de Sábado Santo deve-se considerar especialmente a bênção do Círio Pascal e da pia batismal. O Círio Pascal vai significar o resplendor e a glória que Jesus Cristo ressuscitado trouxe ao mundo. No Sábado Santo, abençoou-se a pia batismal porque, antigamente neste dia, como também na vigília de Pentecostes, se administrava solenemente o batismo. Era hábito administrar o batismo no Sábado Santo, e também em Pentecostes. Quando se abençoa a pia batismal, devemos dar graças ao Senhor por nos ter admitido ao batismo e renovar as promessas que então fizemos. Na festa da Páscoa celebram-se o mistério da ressurreição de nosso Jesus Cristo, a saber, a reunião da sua Santíssima Alma ao corpo, do qual fora separada pela morte, e a sua nova vida gloriosa e imortal. A festa da Páscoa é celebrada pela Igreja com tanta solenidade e alegria que se estende por toda a oitava de Páscoa, em razão da excelência do mistério, que foi cumprimento da nossa redenção
o que é fundamento da nossa religião. Jesus Cristo, com sua morte, libertou-nos do pecado e reconciliou-nos com Deus. Por meio da sua ressurreição, abriu-nos a entrada da vida eterna. Por meio da ressurreição, Jesus abriu para nós o caminho da vida eterna. Disse que a ressurreição de Cristo é o fundamento da nossa religião, porque nos foi dada pelo próprio Jesus Cristo como prova principal da divindade e da verdade da nossa fé. O nome Páscoa se dá a festa da ressurreição de Jesus Cristo, deriva-se de uma das festas mais solenes da antiga lei, instituída em memória da passagem do anjo que exterminou os primogênitos dos egípcios, e da milagrosa libertação do povo de Deus da escravidão de Faraó, rei do Egito, que era uma figura de nossa libertação da escravidão do demônio. Os judeus celebravam esta festa com muitos ritos, especialmente sacrificando e comendo cordeiro. Nós, porém, celebramos agora, sobretudo, recebendo o verdadeiro cordeiro sacrificado pelos nossos pecados. A Páscoa quer dizer passagem, significa antiga lei, passagem do anjo, que para abrigar o faraó, deixar livre o povo de Deus, matou os primogênitos. Os egípcios passou pelas casas dos judeus assinaladas com o sangue do cordeiro sacrificado no dia anterior, deixando-as imunes a tal flagelo. Na nova lei, significa que Jesus Cristo passou da morte à vida, que triunfando do demônio, nos transferiu da morte do pecado à vida de graça. Para celebrar dignamente esta festa da Páscoa, vamos fazer duas coisas. Uma, adorar com santa alegria e vivo reconhecimento a Jesus Cristo ressuscitado. Duas, ressuscitar espiritualmente com Ele. Ressuscitar espiritualmente com Jesus Cristo quer dizer que, assim como Jesus começou sua vida nova, imortal e celeste por meio da sua ressurreição, assim também nós devemos começar uma nova vida segundo o Espírito, renunciando inteiramente e para sempre o pecado e tudo o que nos leva a Ele, amando só a Deus e tudo o que nos leva a Deus. A palavra aleluia quer dizer louvai a Deus. Era o grito festivo no tempo pascal, que reza de pé um sinal da alegria para figurar a ressurreição do Senhor. Esta é a nossa Semana Maior, a qual vai nos conduzir a reflexões profundas, a jejuns, quem puder fazer jejuns, adoração. É uma semana o qual não é preceito. A semana santa começou domingo sem preceito, segunda não é preceito, terça não é preceito, quarta não é preceito, quinta não é preceito, sexta não é preceito. O preceito vai vir na missa da ressurreição, na missa da Páscoa, mas a participação de quem pode, de todos, é muito importante. E a participação é muito grande em todas as paróquias, em todas as áreas, todas as instituições católicas do mundo. A celebração é mundial. Sendo assim, peçamos ao Espírito Santo que nos dê discernimento nessa semana maior, para que possamos ser imitadores de Jesus o mínimo possível, buscar o mínimo possível, fazer a caridade ao próximo, procurar vivenciar o amor de Deus em todo momento, o amor que Jesus teve por nós, ser como Ele mesmo diz, sal da terra e luz para o mundo.
ser exemplo, ser um evangelho vivo, como São Francisco de Assis revela em uma de suas frases, né? Evangelize. Se preciso, use palavras. Ou seja, você ser um exemplo, ser um evangelho vivo, você vai estar sendo um exemplo de evangelização para muitas gente, muitas pessoas. Nós temos uma Semana Santa abençoada, ungida pelo Espírito Santo, guiada pelo nosso Deus. E na intercessão da nossa bem-aventurada Virgem Maria, ela que deu o seu sim na Anunciação, nós vamos seguir a indicação que ela nos dá, que é seguir Jesus, seguir o caminho que Jesus indica. Pede à mãe que o filho atende. Ok? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma santa semana para todos.